Vou beber água das pedras. E tu? Eu, Pedras Levíssima. Pedras Levíssima. Mais prazer do que uma água lisa. Água das pedras. O poder da natureza é infinito. Portugal está cheio de lugares vazios. Só em Lisboa e no Porto entram e saem todos os dias 2 milhões de lugares desocupados. Tudo o que levam é energia desperdiçada. E desperdício de energia é tudo o que trazem. O que não é bom nem para o bolso, nem para o ambiente. Solução: aderir ao Galpshare e partilhar o carro com quem tem o mesmo destino. Se começar já, ganha ainda vales em combustível. Fique atento às promotoras Galpshare. Galp Energia. Vamos ser positivos acerca da energia. Acredita, vais poupar a brincar. Mamã, dás-me uma moeda para o meu mielheiro, dás? Acho que tenho uma ideia melhor. Vamos, Ruca? Sabemos que o futuro do seu filho é o mais importante. Chegou a conta nova geração do Banif dos 0 aos 6 anos, com vantagens que crescem com ele. Receba ainda um boneco do Ruca. Acredite, poupar conta muito. Conta nova geração. Acreditamos no futuro. Já tenho a minha primeira conta. Banif, a força de acreditar. Boa noite. É o maior aumento do desemprego desde 2003. Só nos 2 primeiros meses do ano houve mais 53 mil inscritos nos centros de emprego. Os dados são do Instituto de Emprego e Formação Profissional e mostram que em fevereiro o número total de desempregados ultrapassa já os 469 mil. É um aumento de 18%. Está a crescer a um ritmo galopante o número de desempregados em Portugal. Só nos 2 primeiros meses do ano, mais 53 mil pessoas ficaram no desemprego. No final de fevereiro, havia pouco mais de 469 mil desempregados registados no Instituto de Emprego. São mais 21 mil que em janeiro e mais 50 mil que no final do ano passado. Significa que em apenas 2 meses o desemprego cresceu quase tanto como no espaço de um ano. Esta é, por isso, a maior subida desde dezembro de 2003. O fim de contrato ou o despedimento são as principais razões para esta subida acentuada e mostram bem como a atual crise está a engrossar as filas para o centro de emprego. As pessoas com mais de 25 anos e à procura de novo trabalho estão a ser as mais afetadas. É no Algarve que o desemprego está a crescer mais, muito acima da média do país. As indústrias, a construção civil e o transporte de veículos estão também a ser os setores de atividade onde o número de desempregados mais aumenta. O problema é que o número de ofertas de trabalho disponíveis nos centros de emprego está a cair. O número de colocações do IFP recuou 24% face a fevereiro de 2008. O Governo considera que este aumento era esperado, dada a conjuntura internacional. O Secretário de Estado do Emprego, Fernando Medina, prevê uma melhoria da situação lá para o verão. Os números não deixam dúvidas, o desemprego trepou as estatísticas e bateu o recorde dos últimos 5 anos. Mas, para o Governo, a culpa destes números é da economia internacional. Estes números demonstram uma deterioração da situação do mercado de emprego, uma deterioração que era expectável face à evolução da economia internacional, da economia europeia e da crise financeira que afeta todos os países. São números que obviamente nos preocupam, mas sobre os quais nós temos que agir no sentido de reforçar as políticas que possam apoiar a minorar o ano de 2009, que será um ano reconhecidamente difícil. 2009 será um ano difícil, muitos portugueses terão os empregos na corda bamba, mas, acredita o Governo, o mercado de trabalho pode arrebitar já no verão. Daqui a alguns meses, também com o apoio e com o que é normal, com o aproximar do verão, que é uma melhoria da situação geral do mercado de emprego, que nós possamos ter alguns sinais de alguma melhoria em meio do ano em matéria de mercado de emprego. Ora, o meio do ano está quase a chegar, resta esperar por dias melhores. Da esquerda à direita, todos os partidos dizem que os números são preocupantes e culpam o Governo por se recusar a alargar as regras do subsídio de desemprego. Para o combate ao desemprego não bastam as medidas que têm sido tomadas isoladamente pelo Governo. E é isso que mantemos. É necessário
que o Governo deixa um pouco essa arrogância de querer atacar esta crise sozinho. Ela é de muito maior dimensão, se calhar, ainda do que se pensa, e ao contrário do que ouvi dizer isto, o desemprego vai aumentar ainda mais, porque realmente com o decréscimo da economia desta forma não há possibilidade de não haver, portanto, mais desemprego. Até onde é que o desemprego tem de ir para que o Governo perceba que tem de mudar as regras do subsídio de desemprego? Tem de mudar as regras relativamente aos casais que estão ambos no desemprego. Tem de mudar as regras relativamente a muitos jovens que, embora tenham trabalhado 13 meses, continuam sem receber o subsídio de desemprego. Tem de mudar as regras relativamente a trabalhadores que aos 55 anos de idade perdem o emprego, quando acabam aos 58 anos de idade o seu subsídio de desemprego, não vão para a reforma. Quando os números crescem desta maneira, foram mais de 2.500 pessoas em cada dia do mês de fevereiro que perderam o seu trabalho. Isto é uma situação de uma gravidade extraordinária e, portanto, é preciso resolver aquilo que é a situação destas pessoas que estão numa situação da maior fragilidade e precisam de ser apoiadas e, portanto, as regras de subsídio de desemprego têm que ser alteradas. O PCP marcou uma manifestação de protesto contra as políticas do Governo para o próximo dia 23 de maio. Em conferência de imprensa, Jerónimo de Sousa anunciou que a marcha de protesto não vai ser articulada com organizações sindicais, como a CGTP, será antes aberta a todos os que quiserem mostrar nas ruas a sua indignação e preocupação com o destino do país. O protesto contra o Governo vai acontecer precisamente nas vésperas das eleições europeias. Na última edição está Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. Muito boa noite. Boa noite. Antes de irmos ao assunto da manifestação, gostaria que comentasse estes mais recentes dados do desemprego que foram hoje divulgados por parte do Instituto do Desemprego. São números chocantes, tendo em conta que desde dezembro até agora foram eliminados mais de 53 mil postos de trabalho. Nós bem avisámos, bem alertámos, o Governo continuou na sua propaganda, recusando designadamente medidas de fundo que têm a ver naturalmente com o crescimento e com o desenvolvimento económico, mas simultaneamente também com medidas de grande emergência e de urgência, tendo em conta que muitos desses desempregados, e às vezes casais, ficam sem possibilidades de acesso ao subsídio de desemprego, porque uma das malfeitorias que este Governo fez foi alterar os critérios da atribuição do subsídio de desemprego. Nesse sentido, é evidente que a economia determina muito do social, sem medidas de fundo que têm a ver designadamente com o apoio às pequenas e médias empresas, que, como é sabido, têm neste momento mais de 90% do emprego em Portugal. Este investimento em obras públicas que o Governo quer fazer não chega, não satisfaz alguma parte deste desemprego? Sabe que os efeitos são muito a longo prazo. E a questão que se coloca é da necessidade, de facto, de medidas de grande emergência, de investimentos de proximidade, se me permite o termo, particularmente potenciando o papel das autarquias, que muitas vezes são as instituições, portanto, as estruturas que melhor, portanto, podem corresponder a pequenas obras, a projetos que poderiam contribuir designadamente para ajudar essas pequenas e médias empresas. Não somos contra o investimento nessas obras estruturantes, mas o problema é que... É preciso atacar já, não é? Atacar já, porque nós temos esta sensação, neste quadro de competitividade tremenda, em que as nossas empresas, num combate profundamente desigual, tendo em conta a diferenciação dos preços dos combustíveis, da energia, tendo em conta os créditos da banca, neste momento, o que se impõe, de facto, é, em vez daquilo que o Governo fez, há de reparar, atendeu aos problemas do setor financeiro e esqueceu-se, digamos, de acudir, dar prioridade precisamente ao nosso aparelho produtivo e à nossa produção nacional. O Secretário de Estado diz que esta situação de desemprego pode ter melhorias no verão. Também tem dados que sustentam isto? Eu creio que o Governo está a funcionar por palpite, não é? Lembrar-se-á que o Sr. Ministro das Finanças dizia que agora não são as leis da economia que determinam, é um pouco guiarmos pelas estrelas, como se isto fosse uma questão, enfim, de confiar apenas no céu, enfim, nas estrelas, quando de facto é possível
tomar medidas de fundo, tanto no plano económico como também no plano social, para acudir a estas situações de emergência. Certamente é com todas essas reivindicações que é com essa ideia que convocam esta manifestação para dia 23 de maio. É em vésperas do arranque da campanha para as europeias. Pretendem marcar assim o arranque da campanha para as europeias, mostrando um cartão amarelo ou vermelho ao Governo? É um elemento, mas não foi o fator decisivo que mas fez parte, certamente, do agendamento. Das eleições resulta muito da evolução política dos próximos anos. Mas foi um pouco resultante daquilo que ouvimos e vemos. Como sabe, o nosso estilo de estar na política, na vida, é um contacto no terreno muito direto com os trabalhadores, com as populações, e aquilo que nos transmitem não são só os desempregados, e esta questão do desemprego é uma questão central, portanto, da pobreza, do sentimento de injustiça, de ofensa e até de indignação que hoje muitos portugueses sentem com esta política. Nesse sentido, o PCP, portanto, e no quadro da CDU, portanto, porque é uma iniciativa no quadro da CDU, vai procurar que essa manifestação seja, que essa marcha seja uma manifestação de protesto, de esperança e também de luta, naturalmente, procurando que não nos deixemos vencer pelo conformismo, pela resignação. Porquê é que disse hoje que esta não era uma manifestação ligada à CGTP, é uma manifestação livre, digamos assim, livre, marcada pelo Partido Comunista, mas livre de sindicatos? O que é que pretende? Juntar mais gente? Não contabilizamos assim, mas há de facto uma diferença, que é, não é uma manifestação de caráter sindical, com reivindicações sociais, laborais, é isso, mas é mais do que isso, porque nós consideramos que os portugueses cada vez estão mais confrontados com uma necessidade objetiva, da necessidade de romper com esta política, de mudar de rumo, de uma política alternativa, e nesse sentido esta marcha pode constituir mais um passo na construção dessa necessidade objetiva que hoje os portugueses sentem, ao fim de mais de 30 anos de ora agora governo eu, ora agora governas tu, portanto, por parte do PSD e do PS, que esta necessidade objetiva de uma mudança na política nacional é assumida pelo PCP e pela CDU como uma questão central. Gostava de ver elementos do Bloco de Esquerda ou Manuel Alegre juntarem-se a essa manifestação? Nós, obviamente, sendo uma organização do PCP, da CDU, uma iniciativa, não temos qualquer ideia de exclusão, tanto todos são desses referidos, de sindicalistas, de todos os portugueses preocupados com o destino do seu país. Portanto, não vamos perguntar pelo cartão. Portanto, queria pedir ainda um comentário sobre um outro assunto, o assunto do provedor. Vamos mostrar uma reportagem e voltamos a falar daqui a um minuto. Não há saída à vista para o impasse criado na escolha do provedor de justiça. Sem acordo com o PSD, a maioria socialista inicia agora contactos com os outros partidos. Isto com vista à aprovação de um nome por 2/3 dos deputados. Mas Ferreira Leite mantém o braço de ferro. Esta é a mulher que o PSD queria ver como sucessora de Nascimento Rodrigues na Provedoria de Justiça. Maria da Glória Garcia, professora catedrática da Universidade Católica, uma independente, foi apresentada a José Sócrates no fim do ano passado, sem quaisquer respostas, a não ser os sucessivos nomes contrapropostos pelo Primeiro-Ministro. O nome já terá passado à história no momento em que se mantém o impasse perante o braço de ferro entre Ferreira Leite e José Sócrates. Um impasse que prejudica a própria democracia. Que seja ultrapassada esta situação que a todos nos incomoda, porque não é uma situação adequada para o funcionamento moderno de uma democracia. O Provedor de Justiça já devia ter sido substituído. Jaime Gama foi, aliás, o nome sugerido por Paulo Portas como mediador à procura de um consenso. O Presidente da Assembleia da República teve uma disponibilidade cuidadosa. Notámos que não houve oposição de outros partidos. É no quadro parlamentar que a questão se pode resolver, porque é no Parlamento que o provedor tem que ser eleito. E, portanto, nós, com a serenidade e a consciência tranquila de quem fez uma proposta construtiva, aguardaremos. Acho que é uma proposta construtiva, porque aquilo que há neste processo é uma atuação verdadeiramente inconcebível por parte do Partido Socialista nesta matéria. Há todo um processo a que se tem que pôr fim, que é
esta concepção profundamente errada dentro de PS e PSD entenderem a democracia e os cargos de responsabilidade, portanto, como uma espécie de cotada em que vai haver pataca a mim ou pataca a ti. Não queremos entrar neste debate sobre novas metodologias, tudo lançado através da comunicação social, cada qual a tomar novas posições. Aquilo que o Partido Socialista propôs já na semana passada, e é isso que vai procurar implementar, é que haja uma negociação direta, uma conversação direta entre os vários partidos. Pouco entusiasmo socialista. A maioria mantém a proposta de Jorge Miranda. As negociações com os restantes partidos começam esta quarta-feira, depois do regresso a Lisboa do líder parlamentar do PS. Um foitim sem fim à vista. O PSD não abre mão de indicar o nome. Paulo Portas defende o regresso à estaca zero. O PS não deverá, por isso, conseguir os 2/3 de votos que façam eleger Jorge Miranda. Nascimento Rodrigues, há 9 meses à espera, já anunciou que abandona o cargo no fim deste mês. Jerónimo de Sousa, como é que se pode sair deste impasse? Bom, em primeiro lugar, eu acho que portanto, há uma questão de processo, de facto, inaceitável, na medida em que isto só acontece porque, como diz o nosso povo, se zangaram as comadres. Portanto, e zangando-se as comadres, descobrem-se as verdades. Num quadro de partilha sistemática de lugares nos serviços públicos, nas empresas públicas, em instituições, estes dois partidos consideram que são suficientes, tendo em conta que fazem os 2/3 necessários para essas nomeações, que devem ter uma ideia de partilha, como se a democracia dependesse ou fosse exclusivamente destes mesmos dois partidos. Mas no caso do PCP, poderia ter um papel, por exemplo, Jorge Miranda, este nome que é agora lançado pelo PS, o PCP poderia votar a favor de Jorge Miranda? Não, portanto, eu creio que o nome é lançado, há de reparar, o nome é lançado numa declaração para as televisões, sem qualquer contacto prévio, sem qualquer... Mas os contactos, segundo o PS, que vão começar? Sim, veremos. Muito brevemente. Veremos. Portanto, nós próprios, portanto, pensamos da possibilidade de tomar iniciativa junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas não numa posição de imposição. Portanto, há aqui um nome, portanto, vocês aceitam, ponto final, parágrafo. Portanto, creio Isso o PCP também não aceita? Então não aceita nenhum nome, mesmo Jorge Miranda, que é o pai da Constituição, é uma figura partidária? Tendo em conta o processo em que não se entenderam, portanto, falhou, digamos, o plano A, então venha o plano B, portanto, e aceitem aquilo, portanto, um nome único que portanto, o PCP também quer podemos dar uma contribuição, e já tem... portanto, e eu creio que nem em sede da Assembleia da República se pode encontrar, portanto, uma solução. Mas isto é feito com os pés, por parte do PS, naturalmente também por parte do PSD, e esta zanga circunstancial, conjuntural, é inaceitável e por isso mesmo nós consideramos que em sede da Assembleia da República é que o PCP poderia... Nós estaríamos disponíveis para a consideração e até para propor vários nomes, porque eu não quero referir, porque isso era chegar já ao fim de um processo que eu acho que está perfeitamente conturbado. Nós, enfim, em relação a nomes, preferimos indicar, portanto, e pensamos nisso, em sede da Assembleia da República, em relação ao perfil que deve obedecer o senhor provedor de justiça. Portanto, nem Jorge Miranda, nem Maria da Glória Garcia correspondem a esse perfil que o PCP considera... Eu não queria pôr aqui em causa nomes, com todo o respeito pelas pessoas, mas eu acho que para haver um consenso, portanto, numa questão de Estado, numa questão que é, portanto, um cargo institucional de grande importância, que diz respeito a todos os cidadãos, à defesa dos seus interesses e dos seus direitos, que deveria haver uma consulta larga, portanto, uma opinião, portanto, onde se conseguisse a convergência e não esta linha partidarizada, sectária e fechada do PS e do PSD. Mesmo havendo já tão pouco tempo, quer dizer, o tempo já se esgotou, não é? Pois, mas eles nunca tiveram preocupação com isso. Sempre pensaram, como das outras vezes, se entenderam que desta vez também. Enfim, há uma zanga, como disse, conjuntural, mas eu acho que temos que sair disso, portanto, e em sede da Assembleia da República é possível, portanto, discutamos perfil em concertação com todos os partidos. Solução. Jerónimo de Sousa, obrigada por ter estado aqui esta noite. Obrigado eu. Ora, e que papel é este de provedor de justiça? Às mãos do atual provedor chegaram em média mais de 5.000 queixas por ano. Como defensor do cidadão, foi nas finanças e na justiça que Nascimento Rodrigues teve mais queixas para apreciar.
Está à distância de uma queixa, seja ela dirigida a entidades públicas ou a organismos com poderes públicos ao provedor de justiça, exige-se independência face ao poder executivo e que seja um conhecedor das leis. Às suas mãos chegam, em média, mais de 5 mil queixas por ano. Foi pelo menos assim, durante o mandato de Nascimento Rodrigues, o homem que já leva 9 meses a mais no cargo. Ao provedor, os cidadãos pedem intervenção, sobretudo por atos da justiça e das finanças. A educação é outra das áreas que marca presença constante nas cartas que chegam à provedoria. Só em 2007, o total de queixas bateu um recorde absoluto, foram mais de 10 mil. Mas nem só pelo alerta do cidadão se moveu o mandato de Nascimento Rodrigues. Nos últimos 8 anos, o provedor mostrou-se sempre atento à atualidade. Foi assim quando questionou o governo sobre o Estatuto dos Açores e quando quis esclarecimentos sobre o processo instaurado ao professor Charrua por uma piada feita com a licenciatura do primeiro-ministro. Mas os alertas e recomendações deste provedor, como as de qualquer um, podem não passar disso mesmo. O cargo não tem poderes vinculativos. As sucessivas vitórias de Alberto João Jardim são um problema. Quem o diz é o representante da República naquela região autónoma. Declarações feitas no Funchal, no final de uma audiência com Jaime Gama. O Presidente da Assembleia da República ouviu também a oposição em coro queixar-se do Presidente do Governo Regional. Jaime Gama disponibilizou 15 minutos para cada partido da oposição madeirense. Foi uma manhã inteira a ouvir queixas, sobretudo contra a governação de Jardim. A crise mundial, a crise global ainda não chegou à região. A crise que hoje estamos a sofrer é a crise gerada por estes 30 anos de poder, particularmente por estes 2 anos. De Jaime Gama não se ouviu uma palavra a respeito. Em seu lugar, o representante da República disse não ter dúvidas. É necessária uma evolução na democracia na ilha e falou também num problema. A vontade dos eleitores da Madeira, a coletividade madeirense, desde 76 para cá, tem manifestado o sentido do voto sempre no mesmo sentido. E o problema é esse. Alberto João Jardim também foi ouvido por Jaime Gama, mas a conversa ficou no segredo dos deuses. Já ao almoço oferecido pela Assembleia da Madeira, o Presidente da Assembleia da República contornou as queixas, preferindo os elogios à região. A Madeira é uma região grande, porque é uma região de convicções e também uma região com força e com caráter. Jaime Gama recordou lutas antigas dos madeirenses contra Lisboa e apelou à União para ultrapassar as divergências entre Madeira e continente. Estou certo e seguro também de que é numa política de diálogo, de compreensão, de cooperação, de articulação com a região autónoma da Madeira, tão dinâmica na sua economia e na sua capacidade de realizar, que o Estado vai lograr também vencer as suas próprias dificuldades da hora presente no momento nacional para responder ao desafio. Jaime Gama esteve 3 dias na Madeira, uma visita oficial onde definitivamente foi enterrado o machado de guerra com Jardim. Há um ano, Gama disse na Madeira que Jardim era um exemplo ímpar da democracia. Nesta visita foi mais discreto nos elogios, mas mesmo assim a oposição não gostou da postura do Presidente da Assembleia da República. Os deputados do PS recusaram marcar presença no almoço e o PND manifestou-se na rua. Quando, em 1992, Jaime Gama tratou Jardim por ditador, comparando-o ao líder africano Bokassa, estava longe de admitir que um dia iria perder-se em elogios ao Presidente do Governo Regional. Há cerca de um ano considerou Jardim o exemplo ímpar da democracia, elogiando a sua obra, palavras que não caíram bem na oposição madeirense, em especial no PS. Ora, ignorando estas críticas, Jaime Gama voltou a exaltar os feitos de Jardim ao longo destes 31 anos, dizendo apenas que soube escutar. Eu sei ouvir tudo o que me é dito. Sei escutar. Sei, às vezes, ouvir em silêncio. E sei também nunca responder com agressividade. Mas a oposição voltou a não gostar da aproximação. Os deputados do PS recusaram-se mesmo a participar no almoço com Jaime Gama. O PND não compareceu à audiência, antes preferindo manifestar-se à porta da Assembleia, exibindo um cartaz com a palavra Bokassa. A visita veio assim a revelar-se pouco conciliadora, mantendo as divergências políticas na ilha. Jaime Gama parece ter ignorado esta insatisfação da oposição, preferindo um discurso apaziguador entre Madeira e continente, mas que poderá ter pouco efeito, já que Jaime Ramos, secretário-geral do PS de Madeira, que também não foi ao almoço, já questionou o interesse deste encontro. O
CDS vai chamar o Ministro da Agricultura ao Parlamento. Paulo Portas quer explicações sobre um anúncio que o Ministério fez publicar na imprensa sobre pagamentos a agricultores. Mas o Presidente do CDS-PP lembra que muitos são fundos comunitários nos quais o Governo não tem intervenção. Eu acho absolutamente extraordinário que o Ministro da Agricultura, num país que está em recessão, numa economia que precisa de investimento, em investimento que é pago por fundos comunitários, que gera, por sua vez, investimento privado e que até é capaz de dar receita ao Estado, tenha deixado de usar 830 milhões de euros nos 2 primeiros anos do PRODER e tenha o descaramento de publicar anúncios a dizer: pagámos 431 milhões de euros do PRODER. O que ele não diz é que ficaram 830 por investir. Abriu a caça ao imposto. Os funcionários das finanças vão receber prémios pelas cobranças. O FMI lança um alerta aos líderes mundiais. A crise vai levar milhões de pessoas para o desemprego e para a pobreza e vai provocar contestação social e até mesmo conflitos em países em vias de desenvolvimento. Por isso, é necessária uma ação urgente. O diretor do Fundo Monetário Internacional não tem dúvidas. A recuperação da crise só é possível depois da limpeza do setor financeiro mundial. Avisos feitos a 2 semanas da cimeira do G20. Strauss-Kahn sublinha o impacto que a crise pode ter nos países em desenvolvimento, considerando que o aumento em flecha do desemprego pode ameaçar a democracia e provocar conflitos armados. E em Portugal, os efeitos do desemprego estão também a afetar o saldo da Segurança Social. As contribuições estão a crescer metade do previsto e as despesas com os subsídios de desemprego e rendimento social de reinserção a subir. As receitas das contribuições estão estagnadas. Em altura de crise, aumentam os pedidos de prestações sociais, como o subsídio de desemprego, o que significa pressão para a despesa do Estado. Só em janeiro e fevereiro, a despesa de rendimento social de inserção aumentou 17,9% face ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 2 meses do ano, o crescimento das receitas de contribuições foi de apenas 1,1% em relação ao período homólogo. É a variação mais baixa desde dezembro de 2004, números que estão muito abaixo do que estava previsto pelo Governo. A primeira versão do Orçamento do Estado, apresentada em outubro, contava com um aumento de 5,6% este ano, uma expectativa que, no entanto, foi revista para 2,4%. Mesmo assim, um valor muito diferente dos números reais. Apesar do cenário, o saldo da Segurança Social continua positivo, mas com uma contração de 14%. E 2009 vai ser um dos anos economicamente mais difíceis, reconheceu hoje José Sócrates. O Primeiro-Ministro falava durante uma visita a empresas produtoras de painéis solares. Sócrates apontou as energias renováveis como medida para combater a crise. É um périplo pelas energias renováveis. De manhã, o Primeiro-Ministro esteve na Póvoa do Varzim, em 2 empresas de painéis solares e mostrou as vantagens das energias renováveis. Aqueles portugueses que decidirem instalar painéis solares térmicos nas suas casas terão uma comparticipação no preço da instalação desses equipamentos de 50% pelo Estado. Além do programa de incentivos à utilização de energias renováveis, o Primeiro-Ministro explicou que este é também um investimento na economia. É a melhor forma de reduzirem a sua fatura energética. É a melhor forma de contribuírem para a dinamização do emprego. É a melhor forma de darem também oportunidades a muitas empresas portuguesas e muitas pequenas e médias e microempresas portuguesas. E, finalmente, é também a melhor forma de poderem dar um contributo para que Portugal tenha mais eficiência energética. À tarde, a mensagem é repetida em mais uma visita a outra empresa de painéis solares, desta vez em Aveiro. José Sócrates repete: portugueses, comprem e instalem painéis solares. A Quimonda, em Vila do Conde, vai parar a produção a partir de sábado até pelo menos 13 de abril. A administração da Quimonda Portugal garante que a paragem não vai ter consequências nos salários. Ainda assim, os funcionários estão apreensivos.
De dia 28 até pelo menos 13 de abril, no mínimo 2 semanas sem produzir. Os funcionários da Quimonda de Vila do Conde já contavam com esta paragem. É que estando a casa-mãe em Dresden paralisada, a Quimonda Portugal deixa de receber matéria-prima. A fábrica de Dresden acho que parou a produção, também entrou em layoff e, como é o único fornecedor da Quimonda, acho que se tornaria inevitável que isto também entrasse em layoff. Nós agora estamos numa situação que estamos a esperar para ver o que vai acontecer, não é? Este tipo de paragem, é lógico que nunca é um bom presságio. Estão preocupados? Claro. A administração da Quimonda Portugal assegura que a paragem de produção não vai ter efeitos nos salários. A garantia não chega para tranquilizar quem aqui trabalha. Como é que os trabalhadores estão a viver toda esta situação? Com muita impaciência, porque é o futuro dos trabalhadores que está em jogo, não é? E muitos, como eu, temos contas a pagar ao final do mês e não sabemos como é que vai ser e o que é que vai ser feito de nós. Tem esperança que algum investidor ainda surja agora nestes últimos dias? Não tenho esperança nenhuma mesmo. Não acredita no futuro da empresa? Não. A empresa-mãe na Alemanha é a única fornecedora de matéria-prima. Enquanto não houver uma solução para a fábrica de Dresden, o mais certo é a Quimonda de Vila do Conde continuar parada. Nos últimos 2 meses têm surgido vários investidores interessados, mas até agora nada de concreto. Só em Vila do Conde, a Quimonda emprega 1.700 pessoas. O mercado que está a crescer é o do arrendamento de casas. No ano passado, a procura subiu 40% em relação a 2007. Dificuldades com o crédito ajudam a explicar a tendência. Com a venda das casas em queda, os portugueses viram-se para o arrendamento. Só em 2008 o negócio do aluguer cresceu 40%. Os contratos de arrendamento habitacional significam já 1/3 dos negócios realizados pelas imobiliárias. No ano passado, o segmento das rendas significou, em média, 20 a 30% da carteira de negócios das maiores empresas imobiliárias. E a tendência é para aumentar ainda mais este ano, tendo em conta os números dos primeiros meses de 2009. O aumento progressivo das taxas de juro ao longo do ano passado, a dificuldade em conseguir a aprovação de crédito à habitação e a crise ajudaram a este cenário. São imposições da nova conjuntura imposta pelo novo mercado financeiro. Os trabalhadores do Fisco vão receber um prémio maior pela cobrança de impostos. O Governo justifica a medida com o agravamento do risco a que estão sujeitos os trabalhadores da Inspeção Tributária. Os chefes e trabalhadores do Fisco em funções de inspeção vão ter um aumento no prémio de produtividade. O Governo decidiu aumentar o suplemento que estes funcionários já recebem em função da cobrança de receitas fiscais. O Ministério das Finanças diz que há cada vez mais riscos associados à profissão do pessoal da inspeção tributária, o que justifica a subida do suplemento remuneratório. O montante deverá ser equivalente aos encargos do seguro de responsabilidade civil profissional que cobre o desempenho destas funções. A portaria agora publicada em Diário da República vai abranger os futuros trabalhadores e todos os funcionários nomeados desde 2006. O Fundo de Estabilização Tributário, que é quem paga este suplemento de produtividade, quer assim compensar os trabalhadores pelo resultado das cobranças de impostos. O montante do prémio é estabelecido todos os anos pela tutela. Os Correios de Portugal tiveram um crescimento moderado em 2008. A subida do preço dos combustíveis e o aumento dos impostos contribuíram para a queda dos lucros em 20%. Mesmo assim, para este ano, os CTT têm investimentos previstos e vão criar pelo menos 150 postos de trabalho. 2008 foi um ano de resultados históricos para os Correios de Portugal, embora o negócio tenha crescido de uma forma moderada. Os resultados operacionais subiram 19%, os resultados financeiros foram positivos pela primeira vez, mas os lucros caíram 20% face ao ano anterior. O resultado líquido foi de 58 milhões de euros. Apenas por efeito taxação, um aumento de 21,4 milhões de euros em relação ao ano anterior dos impostos sobre o rendimento é que há essa redução no resultado líquido.
A crise foi uma das razões de contenção do CTT. Ainda assim, os custos cresceram 1% para mais de 780 milhões de euros. Teve efeitos significativos, só em termos de custos, um aumento que tivemos de custos de 9,1 milhões de euros, 5,1 vem do aumento dos combustíveis e também teve efeitos em termos de redução da procura postal. O tráfego postal em 2008 decresceu em relação ao ano anterior 1,5%. O Conselho de Administração vai propor uma entrega de dividendos ao acionista no valor de 35 milhões de euros, um valor inferior ao de 2007, mas que representa já um retorno de 185% do capital em 3 anos. Em 2009, ainda que a conjuntura não seja favorável, o CTT prevê contratar pelo menos 150 trabalhadores e continuar a investir na modernização das estações de correio. Em vista está também o projeto de criação do Centro Operacional de Correios do Norte, um investimento de mais de 15 milhões de euros. Para além disso, continua em aberta a hipótese de fazer negócio em Angola. A entidade reguladora para a comunicação social excluiu definitivamente as 2 únicas candidaturas ao 5º canal generalista. Em comunicado, a